Olá, como estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe o seu joinha, porque depois você esquece. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Não é verdade? Se inscrevam aí no canal e cliquem no sininho para que quando postarmos novos vídeos, vocês sejam comunicados. Prosseguindo na série de vídeos, falando a respeito dos orixás, hoje nós vamos falar sobre Xangô, Caô Cabecile. Xangô é um orixá bastante popular no Brasil. E às vezes é até confundido com orixá com especial ascendência sobre os demais, assim falando em termos hierárquicos. Essa confusão acontece, claro, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Xangô, miticamente, é um rei, alguém que cuida da administração, do poder e principalmente da justiça. Representa a autoridade constituída no panteão africano. Ao mesmo tempo, há no norte do Brasil diversos cultos que atendem pelo nome de Xangô. No Nordeste, mais especificamente em Pernambuco e Alagoas, a prática do candomblé recebeu o nome genérico de Xangô. Talvez porque naquelas regiões existissem muitos filhos de Xangô entre os negros que vieram trazidos da África. Na mesma linha, de uso impróprio dessa denominação, pode-se encontrar a expressão Xangô de Caboclo, que se refere, obviamente, ao que chamamos de candomblé de caboclo. Xangô é pesado, íntegro, indivisível, irremovível, sendo que, com tudo isso, fica muito evidente que um certo autoritarismo faça parte da sua figura e, claro, das suas lendas. Suas decisões são sempre consideradas sábias, ponderadas, hábeis e corretas. Ele é o orixá que decide sobre o bem e o mal. É o orixá do raio e do trovão. Na África, se uma casa é atingida por um raio, por exemplo, o seu proprietário deve pagar altas multas aos sacerdotes de Xangô, pois consideram estes sacerdotes que a pessoa que foi atingida incorreu na cólera deste orixá e, claro, por isto foi castigado. Os sacerdotes vão então revirar os escombros e cavar o solo daquela casa em busca de pedras de raio, formadas aí pelo relâmpago, já que seu axé está concentrado nas pedras. Xangô tem a fama de agir sempre com neutralidade. Seu raio e eventual castigo são resultado de quase um processo judicial. Em todos os prós e os contras foram detalhada, minuciosamente sopesados e exaustivamente analisados, até que Xangô tomasse a sua decisão. Seu axé, portanto, está concentrado na formação de rochas, nos terrenos rochosos, à flor da terra, nas pedreiras, nos maciços. Suas pedras são inteiras, duras de quebrar, fixas, inabaláveis, exatamente como é o próprio orixá. Xangô não contesta o status de Oxalá, que é considerado o patriarca da Umbanda. Mas existe algo de comum entre ele e Zeus, o deus principal
da rica mitologia grega. O símbolo do axé de Xangô é uma espécie de machado estilizado com duas lâminas, o oxé, que indica que o poder de Xangô corta em duas direções opostas, tanto para um lado como para o outro. Ou seja, ele é justo. O administrador da justiça nunca poderia olhar apenas para um lado, defender os interesses de um mesmo sob o ponto de vista de outro. Então ele sempre analisa ambos os lados. Na disputa, seu poder pode voltar-se contra qualquer um dos contendores, sendo essa a marca de independência e imparcialidade da justiça por ele aplicada. Segundo Pierre Verger, esse símbolo se aproxima demais do símbolo de Zeus, encontrado em Creta. Assim como Zeus é uma divindade ligada à força e à justiça, detentor dos poderes sobre os raios e os trovões, demonstrando nas lendas o seu respeito, uma intensa também atividade amorosa. Na cerimônia chamada de Agerê, os iniciados de Xangô devem carregar na cabeça uma jarra cheia de furos, dentro da qual queima um fogo vivo, demonstrando, através desta prova, que o transe não é simulado. Outro dado interessante sobre a figura do Senhor da Justiça é o seu mau relacionamento com a morte. Se Nanã é, como orixá, a figura que melhor se entende e predomina sobre os espíritos dos seres humanos mortos, Eguns, Xangô é o que mais detesta ou que mais os teme. Há quem diga que, quando a morte se aproxima de um filho, de Xangô, o orixá o abandona, retirando-se de sua cabeça e da sua essência, entregando a cabeça de seus filhos a Obaluaê, 7 meses antes da morte desses. Tal o grau de aversão que tem por doenças e por coisas mortas. Desse tipo de afirmação discordam vários babalorixás. Então não é uma coisa assim tranquila da gente falar, não, todo mundo pensa assim. É bom dizer que há discordância, muitos babalorixás não concordam com isso. Mas praticamente todos aceitam como preceito de que um filho que seja iniciado com o orixá Xangô na cabeça não deve entrar em cemitérios nem acompanhar enterros. Tudo que se refere a estudos, a demandas judiciais, ao direito, contratos, documentos trancados, pertencem a Xangô. Xangô teria como seu ponto fraco a sensualidade devastadora e o prazer, sendo apontado como uma figura vaidosa e de intensa atividade sexual em muitas cantigas. Xangô tem 13 esposas, ou seja, Obá, a mais velha e menos amada. Oxum, que era casada com Oxóssi e por quem Xangô se apaixonou e fez com que ela o abandonasse e viesse morar consigo. E Inhansã, de longe a mulher preferida de Xangô, que vivia com Ogum e deixou Ogum para morar com ele, ou seja, com Xangô. No aspecto histórico, Xangô teria sido o terceiro Alafin Oió, filho de Oraniã e de Torossi, e teria reinado sobre a cidade de Oió, Nigéria, posto que conseguiu, após destronar o próprio meio-irmão, Dada Ajacá,
com um golpe militar. Por isso, sempre existe uma aura de seriedade e de autoridade quando alguém se refere a Xangô. Conta a lenda que, ao ser vencido por seus inimigos, refugiou-se na floresta, sempre acompanhado da fiel Inhansã. Enforcou-se e ela também. Seu corpo desapareceu debaixo da terra, num profundo buraco, do qual saiu uma corrente de ferro, a qual seria a cadeia das gerações humanas, de modo que assim ele se transformou em orixá. No seu aspecto divino, ele é filho de Oxalá, tendo como mãe Iemanjá. Xangô também gera o poder da política. É monarca por natureza e chamado pelo termo de Obá, ou seja, o rei. No dia a dia, encontramos Xangô nos fóruns, delegacias, ministérios públicos, lideranças sindicais, associações, movimentos políticos, nas campanhas, partidos políticos, enfim, em tudo que gera habilidade no trato com as relações humanas ou nos governos de uma forma em geral. Xangô é a ideologia, a decisão, a vontade, a iniciativa. É a rigidez, organização, o trabalho, a discussão para a melhora, o progresso social e cultural, a voz do povo, o levante, a vontade de vencer. Também o sentido de realeza, a atitude imperial, monárquica, é o espírito nobre das pessoas, o chamado sangue azul, o poder de liderança. Para Xangô, a justiça está acima de tudo, e sem ela, nenhuma conquista vale a pena. O respeito pelo rei é mais importante do que o medo. A cor, quando falamos de Xangô, a cor na Umbanda é o marrom e no Candomblé é o vermelho e branco. E seus fios de conta, claro, seguem as mesmas cores. As ervas podemos citar como erva de São João, erva de Santa Maria, beti cheiroso, nega minha, elevante, cordão de frade, jarrinha, erva de bicho, erva tostão, caruru, para-raio, umbaúba e em algumas casas o chequelê. O símbolo é um machado que corta dos dois lados. Pontos da natureza, as pedreiras. As flores, cravos vermelhos e brancos. Pedras, meteorito, pirita e jaspe. O metal, estanho. Dia da semana, quarta-feira. Elemento, claro, o fogo. Saudação, Caô cabecile, o panixé caô. Animais, tartaruga e carneiro. Comidas, ajebô e amalá. O número é o 12. Data comemorativa, 24 de junho. Sincretismo, São João Batista e São Jerônimo. Incompatibilidades, caranguejo e doenças. Xangô é orixá da justiça e seu campo preferencial de atuação é a razão, despertando nos seres o senso de equilíbrio e equidade, ou seja, justiça, já que só conscientizando e despertando para os reais valores da vida, a evolução se processa num fluir contínuo. Vamos falar um pouquinho sobre as características dos filhos de Xangô. Para a descrição dos arquétipos dos filhos de Xangô, deve-se ter em mente uma palavra básica, a pedra. É da rocha que eles mais se aproximam no mundo natural e de todas as suas características, que são balizadas pela
habilidade em verem os dois lados de uma questão, com isenção e firmeza granítica que apresentam em todos os sentidos. Atribui-se ao tipo Xangô um forte físico, um físico forte, mas com certa quantidade de gordura e uma discreta tendência para a obesidade, que pode, claro, se manifestar para mais ou para menos, conforme os ajuntós, ou seja, os demais orixás que rodam na coroa daquele filho. Por outro lado, essa tendência é acompanhada quase que certamente por uma estrutura óssea bem desenvolvida e firme como uma rocha. Tenderá a ser um tipo atarracado, com tronco forte e largo, ombros bem desenvolvidos e claramente marcados em oposição à pequena estrutura. Mesmo as mulheres, filhas de Xangô, tendem a apresentar ombros largos, ossatura desenvolvida, porte decidido e passos pesados, sempre lembrando sua consistência de pedra, ou seja, de muito fortes. Em termos sexuais, Xangô é um tipo completamente mulherengo. Seus filhos, portanto, costumam trazer essa marca, sejam homens, sejam mulheres. Os filhos de Xangô são tidos como grandes conquistadores, são fortemente atraídos pelo sexo oposto, e a conquista sexual assume papel importante em sua vida. São honestos e sinceros em seus relacionamentos mais duradouros, porque para eles o sexo é algo vital, insubstituível, mas o objeto sexual em si não é merecedor de tanta atenção, depois, claro, que satisfeito o desejo. Psicologicamente, os filhos de Xangô apresentam uma alta dose de energia e enorme autoestima, uma clara consciência de que são importantes, dignos de respeito e atenção, principalmente que sua opinião será decisiva quase sobre todos os tópicos. Consciência essa um pouco egocêntrica e nada relacionada com seu real papel social. Os filhos de Xangô são sempre ouvidos, em certas ocasiões, por gente mais importante que eles, e até mesmo quando não considerados especialistas no assunto, ou, de fato, capacitados para emitir uma opinião. Porém, não aceitam o questionamento de suas atitudes pelos outros, especialmente se já tiveram considerado o assunto em discussão e encerrada por uma determinação sua. Gostam, portanto, de dar a última palavra em tudo, muito embora saibam ouvir. Quando contrariados, porém, se tornam rapidamente violentos e incontroláveis. Nesse momento, resolvem tudo de maneira demolidora e rápida, mas, feita a lei, retornam ao seu comportamento mais usual. Em síntese, o arquétipo associado a Xangô está próximo do déspota esclarecido, aquele que tem o poder, exerce-o inflexivelmente, não admite dúvidas em relação ao seu direito de detê-lo, mas julga a todos segundo um conceito estrito e sólido de valores claros e pouco discutíveis. É muito justo. É variável em seu humor, mas incapaz de conscientemente cometer uma injustiça, fazer escolha movido por paixões ou interesses
ou amizades. Isso Xangô nunca, um filho de Xangô nunca fará isso. Os filhos de Xangô são extremamente enérgicos, autoritários, gostam de exercer influência nas pessoas e dominar a todos. São líderes por natureza, justos, honestos e equilibrados. Porém, quando contrariados, ficam possuídos de uma ira violenta e incontrolável. Vamos falar um pouquinho sobre a cozinha ritualística. O caruru. Como é que eu faço caruru? Ferva o camarão seco, descasque e passe na máquina de moer. Descasque o amendoim torrado, o alho, a cebola e passe também na máquina de moer. Misture todos esses ingredientes moídos e os refogue no dendê, até que comecem a dourar. Junte os quiabos lavados, secos e cortados em rodelinhas bem finas. Misture com uma colher de pau e junte um pouco de água e de dendê, em quantidade suficiente para cozinhar. Se precisar, ponha mais água e dendê enquanto cozinha. Prove e tempere com sal a gosto. Mexa o caruru com colher de pau durante todo o tempo que ele cozinha. Quando o quiabo estiver cozido, junte os camarões frescos cozidos e o peixe frito em lascas grandes. Dê mais uma fervura e sirva bem quente. Vamos falar do agebô. Corte os quiabos em rodelas bem finas em uma gamela e vá batendo eles como se estivesse ajuntando com as mãos, até que crie uma liga bem homogênea. A rabada. Cozinhe a rabada com cebola e dendê. Em uma panela separada, faça o refogado de cebola, dendê, separe 12 quiabos e corte o restante em rodelas bem fininhas, junto com a rabada cozida. Com o fubá, faça uma polenta e com ele forre a gamela. Coloque o refogado e enfeite com 12 quiabos, enfiando-os no amalá de cabeça para baixo. Vamos falar um pouquinho de lendas de Xangô. A justiça de Xangô. Certa vez, Xangô estava acompanhado de seu exército frente a frente com o inimigo, que tinha ordens de seus superiores de não fazer prisioneiros, ou seja, deveriam aniquilar o exército de Xangô. E assim foi feito. Isso provocou a ira de Xangô, que num movimento rápido bateu com seu machado na pedra, provocando faíscas que mais pareciam raios. Quanto mais batia, mais os raios ganhavam forças e mais os inimigos com eles se abatiam. Tantos foram os raios que todos os inimigos foram vencidos pela força do seu machado, de modo que mais uma vez Xangô saiu vencedor. Os ministros de Xangô pediram que os prisioneiros fossem mortos, exatamente como teria ocorrido com os seus soldados aprisionados. Com isso, não concordou Xangô. Não, o meu ódio não pode ultrapassar os limites da justiça. Eram guerreiros cumprindo ordens de seus líderes. Estes, os líderes, é quem devem pagar. Então, levantando novamente seu machado em direção ao céu, gerou uma série de raios, dirigindo-os contra os líderes, destruindo-os completamente e, em seguida, libertou a todos os prisioneiros, que, fascinados pela maneira de agir de Xangô, passaram a segui-lo e fazer parte de seus exércitos. Este titã mostra quanto é justo e pode ser piedoso, generoso nosso pai Xangô. Por esta razão, não peça justiça a Xangô, pois ele a fará,
inclusive contra você, meu irmão, se achar que você foi injusto. Deve-se pedir a Xangô que combata as injustiças feitas contra você. Peça maleme, ou seja, a clemência de Xangô, o qual é justo e sabe perdoar os de bom coração. Estas, meus irmãos, eram as principais características deste orixá, verdadeiro Obá da Justiça. Não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando colocarmos novos vídeos no canal. Que Xangô nos proteja das injustiças feitas contra nós, hoje e sempre. Caô Cabecile, o Banixé Caô Cabecile.